Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Deisa Mendonça e vamos verificar agora o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Detalhamento, unidade de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Então, vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula sobre as unidades de medida para medir distâncias muito pequenas, nós temos aqui uma régua. Então, veja aqui na nossa régua o que seria 1 centímetro. Nós destacamos aqui para você 1 centímetro desta régua. E aqui nesse centímetro, a gente tem o milímetro, que é o quê? 1 centímetro dividido em 10 partes, certo? Então, 1 milímetro significa aí 10 partes, né? A 10ª parte de 1 centímetro. Agora, 1 milímetro já é muito pequeno, né, de a gente ver, mas a gente ainda consegue visualizar. Agora, você consegue imaginar esse milímetro, 1 milímetro dividido em 1000 partes iguais? Imagine. Então, quando nós dividimos 1 milímetro em 1000 partes iguais, nós temos aí o micrômetro. E você já tinha ouvido falar nessa unidade de medida, o micrômetro? Então, o micrômetro, né, 1 micrômetro, ele é igual aí a 0,001 milímetros, ou seja, 1 milésimo de milímetros. É exatamente o milímetro dividido em 1000 partes iguais. Ou, se a gente transformar em metro, né, a gente vai ter aí 1 milionésimo de metros, né? Então, a gente pode verificar que esse micrômetro é representado por este símbolo que vai aparecer aqui, olha só, este símbolo, né? Parece um H de cabeça para baixo, ao lado aí de um M. Então, este símbolo, quando você visualizar aí, você já sabe que estamos falando da unidade de medida do micrômetro, certo? E o micrômetro é uma unidade de medida que serve para medir distâncias pequenas, como, por exemplo, nós temos aqui os fios de cobre, né, utilizados aí nos componentes eletrônicos, certo? E então agora a gente vai voltar aqui com a nossa régua, né, para conhecer outra medida, outra unidade de medida que é usada para medir distâncias muito pequenas. Então, novamente, nós destacamos aqui o centímetro, destacamos aqui 1 milímetro, que é a 10ª parte do centímetro, mas agora a gente vai dividir esse milímetro, ao invés de 1000 partes, agora a gente vai dividir em 1 milhão de partes iguais. 1 milhão. Então, quando dividimos 1 milímetro em 1 milhão de partes iguais, a gente tem que uma partezinha dessa é chamada de nanômetro, certo? Então, 1 nanômetro vai ser igual aí, olha só, a 0,000001 milímetro, né? Então, essa é a medida do nanômetro, e o nanômetro ele é utilizado, por exemplo, para indicar a medida aí do filamento do DNA humano, que mede aproximadamente 2,5 nanômetros. Então, como vocês estão vendo aqui, né, nós temos 1 milímetro dividido por 1 milhão de partes iguais, é igual aí a 0,000001 milímetro, né? Ou 1 milionésimo de milímetros, né? Se a gente fosse escrever isso em notação científica, seria 10 elevado a menos 6 milímetros, né? Ou se a gente colocar aqui a medida em metro, seria aí 1 bilionésimo de metro, né? Que é, em notação científica, 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9 metros, certo? Então, tudo isso aí é igual a 1 nanômetro, e o nanômetro ele tem aqui esse símbolo, né? Apenas o N e o M. A gente já sabe que a gente está falando da unidade de medida de nanômetro, certo? E aí a gente vai ver também que o nanômetro serve aí para medir, como eu já falei aqui, o DNA, né, o filamento do DNA, que tem a medida aí de 2,5 nanômetros, né? Essa é a medida da espessura aí do DNA, e também serve para medir outras coisas muito pequeninas, né? Como, por exemplo, a onda na luz,
né? Olha só, esse exemplo aqui, a onda na luz corresponde a 400 nanômetros e 700 nanômetros. Também pode medir aí a radiação ultravioleta, pode medir a radiação infravermelha, a radiação gama também, entre outros objetos, né? Entre outros componentes, certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai sair das unidades de medida que medem coisas muito pequenas e vamos para unidades de medida para medir distância muito grandes. Então, olha só onde eu estou, né? Vamos, então, nessa paisagem, né? Nós vamos olhar para o céu. Né? E o que nós podemos olhar e observar no céu? Nós podemos ver muitas estrelas, né? E também podemos ver a Lua. Agora, e utilizando até um telescópio, né, a gente pode até ver alguns planetas. Mas você já imaginou quão longe do planeta Terra estão esses corpos celestes, né? Se você nunca imaginou isso, pelo menos você pode perceber agora que esses corpos celestes estão muito distantes aí da Terra. Né? Então, a gente precisa de uma unidade de medida para medir essas distâncias, que são distâncias muito grandes. Né? E aí, como essas distâncias muito grandes elas são estudadas na astronomia, ficou conhecida aí uma medida para medir distâncias muito grandes, as unidades astronômicas, né? Que também a gente chama de UA. U de unidade e A de astronômica, tá bom? Então, a gente vai ver agora alguns exemplos envolvendo essa medida aí de unidade astronômica, como, por exemplo, a distância aí entre o Sol e a Terra. Olha só, a distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, mas ao invés de a gente falar 150 milhões de quilômetros, nós podemos falar apenas um UA. Por quê? Uma unidade astronômica é o mesmo que aproximadamente 150 milhões de quilômetros, certo? Então, para isso, essa unidade astronômica serve, né? Ao invés de a gente ter que falar 150 milhões de quilômetros, a gente fala apenas uma unidade astronômica. É mais fácil de falar e até de ler, né? Então, outro exemplo aí, utilizando a unidade astronômica, é a distância de Marte até o Sol. Né? Olha só, 227.940.000 quilômetros. Ao invés de eu falar tudo isso, eu posso apenas falar, olha só, 1,5 unidade astronômica, ou uma unidade astronômica e meia, certo? E um outro exemplo também, nós temos a distância de Saturno até o Sol. Olha só essa distância, 1 bilhão, né? 429.400.000 quilômetros. Olha só como é complicado, até eu me confundi aqui, né? Mas essa distância aqui tão grande, ela também equivale aqui, olha só, a 9 unidades astronômicas e meia. Não é mais fácil de ler e de falar também? Então, é para isso que as unidades de medida para medir distâncias muito grandes ou unidades de medida para medir distância muito pequenas servem, certo? Então, agora, continuando, a gente vai ver uma outra medida que também é utilizada aí para medidas muito grandes, muito distantes aí, né? Que é o ano-luz, né? Então, olha só, um ano-luz, ele é igual a 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. O que significa esse número aqui, né? É exatamente esse 9,6 multiplicado aí por 12 zeros. Então, imagine esse número aí, a leitura desse número é complicada, né? E aí, então, ao invés de a gente falar toda essa leitura aqui, 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, a gente pode falar apenas um ano-luz. Né? Então, um exemplo aí que utiliza ano-luz é essa estrela aqui, né? A estrela Alpha Centauri, que é uma estrela mais próxima à Terra, tirando o Sol, né? Porque o Sol também é uma estrela, e é a estrela que está mais perto da Terra, é o Sol, né? Mas tirando o Sol, nós temos essa estrela aqui, Alpha Centauri, e a distância dessa estrela para a Terra é de 4,2 anos-luz.
né? Então, imagine se eu tivesse que falar essa distância assim, em quilômetros, né? Seria aí um número gigantesco, certo? E uma curiosidade dessa estrela é que, como a distância dela é de 4,2 anos-luz, é como se uma pessoa fosse olhar aí no telescópio e quando ela visse aí a luz da estrela, significaria que aquela estrela já esteve lá, aquela luz já é uma luz antiga há pelo menos 4 anos, né? Porque a distância que essa luz leva para chegar até a Terra é de 4,2 anos-luz. Então, assim que a pessoa olha no telescópio e consegue ver essa luz, significa que já se passaram 4 anos, né? E então aquela estrela pode nem estar mais lá, já nem é mais aquela luz, né? Então é uma curiosidade bastante interessante, certo? Muito bem, então depois de toda essa explicação de unidades de medida para medir distâncias pequenas, muito pequenas, ou unidades de medida para medir distâncias muito grandes, a gente vai fazer aí alguns exemplos, né, de transformação de uma unidade para outra e verificar aí como podemos resolver e calcular essas medidas. Então, acompanhe comigo o primeiro exemplo. Nós vamos transformar de quilômetro para unidade astronômica. Então, nós temos esse problema aqui, né? Um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Então, olha essa medida, muito grande, né? Da Terra. Qual é essa medida de distância em unidades astronômicas? Então, ao invés de eu falar essa medida em quilômetros, eu vou transformar para falar em unidades astronômicas. E aí a gente tem que fazer alguns cálculos, né, para poder chegar aí na unidade astronômica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que uma unidade astronômica, né, ela é igual a 150 milhões de quilômetros. Então, 150, aí eu vou colocar aqui o milhão. Então, 150 milhões de quilômetros. Por que que eu estou lembrando isso? Porque eu quero transformar aqui, ó, quilômetros, né, em unidade astronômica. Então, eu vou colocar tudo na mesma unidade de medida. E agora eu vou escrever esse 7,5 vezes 10 oitava como um número sem estar na forma de notação científica, né? Então, aqui, ó, a outra coisa que eu posso resolver aqui é escrever esse número que está em forma de notação científica, né? Na verdade, eu vou tirar aí ele dessa notação científica. É justamente o 7,5 vezes 8 zeros, né? Esse 8 aqui do expoente é justamente a quantidade de zeros que essa vírgula aqui, né? De casas, aliás, que essa vírgula vai andar. Então, eu escrevo aqui o 7,5, vou colocar aqui alguns zeros. Vou colocar aqui 7 zeros. E aí, essa vírgula aqui, ela anda exatamente 8 vezes. Ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa vírgula agora vai estar aqui. Então, o número que eu quero realmente, né? Eu vou apagar aqui, né? E vou ajeitar. Já sei que são 7 zeros. Então, aqui é um 7, 5 e 7 zeros. 6, 7... E agora nós temos aí este número, que vai ser um número de 750 milhões. E também está em quilômetros. Agora eu já tenho aí os dois números em quilômetros. Agora, para transformar esse quilômetro aqui, esses 750 milhões de quilômetros em unidade de medida, eu vou apenas fazer a divisão entre eles, certo? Então, eu vou dividir 750 milhões por 150 milhões, para saber aí quanto que é esse número em unidade astronômica. Então, essa divisão fica bem simples, né? Porque a gente pode ir cancelando aí um zero de cima com um zero de baixo, até chegar em 75 dividido por 15, que é igual a 5. Então, aqui esse 5, ele já está em unidade astronômica, olha só. Não é muito mais fácil falar 5 unidades astronômicas, ao invés de falar 7,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros? Então, é por isso que essas unidades, nisso, né, que essas unidades auxiliam, certo? Então, aqui a gente conseguiu resolver esse primeiro exemplo, e a gente, então, vai ver o segundo exemplo.
No segundo exemplo, a gente vai querer transformar de centímetro para micrômetro, né? Então, aqui tem a pergunta: qual é a medida de comprimento em micrômetros de uma régua escolar de 30 centímetros? Então, agora eu quero transformar centímetros, né, para micrômetros. Não é o viável, né? Porque se eu já tenho 30 centímetros, é fácil de falar. Na verdade, a gente vai ver que aqui, quando a gente transformar em micrômetros, vai ficar mais difícil de falar, mas esse exercício aqui é só para a gente treinar essas transformações. Então, a gente vai seguir um passo a passo, né? Lembrando da aula que a gente já teve aqui há pouco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar de centímetros, né, para milímetro. A régua, né? A régua tem 30 centímetros, eu vou transformar para milímetro. Então, para eu transformar de centímetro para milímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Então, 30 centímetros, eu vou multiplicar por 10, e esse resultado aqui de 300 já vai ser 300 milímetros. Então, aqui, ó, eu tenho que 30 centímetros é o mesmo que 300 milímetros, né? Então, já tenho essa informação aqui. A segunda coisa que eu vou me lembrar aí, né, da nossa aula é em relação ao micrômetro, né, que ele quer que transforme em micrômetro. E aí a gente viu que 1 micrômetro, né, vamos fazer aqui, ó, 1 micrômetro, a gente viu que é igual a 0,001 milímetros. Né? A gente viu que é o milímetro dividido em 1000 partes, né? Então, nós temos aí 0,001 milímetros. O que eu fiz aqui? Eu transformei de micrômetro para milímetro. Ah, por que transformei para milímetros? Porque eu tenho a medida aqui da régua em milímetros, e agora eu tenho aqui a medida do micrômetro em milímetro também. Lembram que eu tenho que sempre procurar colocar na mesma medida para poder fazer as transformações? Então, com essas duas informações, a gente pode montar uma regrinha de 3, né? A gente pode fazer vários tipos de cálculo para isso. Né? E um cálculo que eu vou fazer aqui é exatamente o seguinte, olha só. Eu vou pensar assim, ó, um micrômetro é igual a 0,001 milímetros, né? Isso foi o que a gente acabou de calcular. Então, quantos micrômetros? Então, coloquei aqui um X, né? Porque eu não sei quantos micrômetros vai ser igual a 300 milímetros. Essa é a nossa pergunta. E aí, com isso, a gente pode fazer aí a regrinha de 3, né? Calcular aí meios por extremos, né? E encontrar esse valor. Então, vou apagar esses dois iguais daqui, vou colocar só um igual, e aí eu consigo calcular assim, né? Multiplicando meios por extremos. Então, a gente assim vai descobrir o valor desse x, certo? Então, vamos continuar a continha aqui do lado. Esse valor de x, ele vai ser exatamente o quê, né? Ele vai ser exatamente 300 milímetros dividido por 0,001. Então, multiplicando o cruzado, a gente vai chegar nessa divisão. Então, fazendo essa divisão, 300 dividido por 0,001, né? Lembrando que os 300 está em milímetros e o 0,001 também está em milímetro. Então, a resposta já vai ser em milímetros, né? Então, se x aqui vai ser igual a 300 mil. Né? Essa divisão de 300 por 0,001, nós vamos ter 300 mil. E essa resposta de 300 mil, olha, cancela aqui, né? Nós vamos ter já essa transformação para micrômetro. Então, esse x, né, esse resultado aqui de x, a resposta dele aí em micrômetro, é de 300 mil. Então, uma régua de 30 centímetros é o mesmo que 300 mil micrômetros, né? Então, imagine só como é falar aí 300 mil micrômetros, né? O ideal é falar como a gente costuma falar, somente 30 centímetros, né? Mais uma vez, esse exercício só foi para a gente treinar aí essas transformações. Continuando, a gente vai agora
verificar uma outra transformação, né, que é a transformação de jarda para nanômetro. A gente viu o que é nanômetro, né? E a jarda, ela é uma medida que aqui no problema já está dizendo, olha só, quantos nanômetros tem uma jarda, sabendo que uma jarda é a medida aí de 3 pés. Né? Então, quando se fala em 1 jarda, significa 3 pés. Ah, mas o pé tem a medida de quanto? O pé, ele tem essa medida aqui de 30,48 centímetros. Né? Então, a gente consegue calcular aí quantos nanômetros tem um jarda, né? E aí nós vamos também fazer aí num passo a passo, né? Conforme ele falou aí no probleminha. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é calcular aqui essa medida de um jarda sendo 3 pés, né? Então, a gente tem aqui, ó, um pé é igual a 30,48 centímetros, né? É isso que ele informou aí no problema. Então, 3 pés, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar 30,48 por 3, né? Que vai dar 91,44 centímetros. Então, aqui já é a medida de 3 pés, que é igual a 1 jarda. Né? Isso aqui é toda a informação que a questão deu. Ó. 1 jarda é igual a 3 pés, e os 3 pés deu 91,44 centímetros, porque ele deu o valor da medida de 1 pé. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar aquela mesma informação que a gente montou na questão anterior. Olha só, 1 nanômetro, né? A gente quer transformar tudo para nanômetro, e a gente tem, então, essa unidade aqui em centímetro. E aí eu vou, antes de montar essa tabelinha, eu vou transformar esse 91,44 centímetros em milímetros, né? Então, antes de fazer isso, eu vou transformar esse 91,44 centímetros em milímetros. Aí a gente viu que para transformar de centímetro para milímetro tem que multiplicar por 10. Né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar a 914,4 milímetros. Ah, então agora essa é a medida que eu vou trabalhar, tá bom? Então, agora sim a gente vai montar a tabela, né? Então, eu tenho que 1 nanômetro é igual a 0,00001 milímetros. Isso aqui a gente viu durante a nossa aula, né? Mantendo mais um zerinho aqui, 0,000001 milímetros. São 5 zeros aqui, tá bom? A gente viu isso durante a aula. Então, quantos nanômetros, né? A gente quer transformar para nanômetros, então coloco aqui x. Quantos nanômetros vai ser igual aí aos 914,4 milímetros? Né? Então, eu quero transformar agora esse milímetro aqui, que é a quantidade, a medida aí de 3 pés de centímetro para milímetro, eu quero transformar em nanômetro. E aí a gente vai resolver aí fazendo a multiplicação aí dos meios por extremos, né? A regrinha de 3, né? Como a gente também fala. Então, a gente pode montar aqui, né, a regrinha de 3, bem bonitinho, para resolver essa questão. Aí, então, a gente vai poder agora multiplicar aqui o cruzado, né? E a gente vai chegar na medida de x. Aí, essa medida de x vai ser a divisão aqui de 914,4 por 0,000001 milímetros. Então, vou continuar a continha aqui na lateral para chegar aí no valor de x. Esse valor de x vai ser 914,4 dividido por 0,000001. Então, fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar na medida em nanômetros, né? Que é exatamente 914 milhões.
Então, aqui, 914, 400, 000, é 914 milhões de nanômetros. Né? Então, nós temos aqui já esse resultado em nanômetros, que é o que significa 1 jarda. Né? Então, olha só, 1 jarda, vou colocar aqui 1 J, né, de jarda, é igual a 914, né, se a gente fosse escrever aqui, para não escrever tanto zero, 914 milhões de nanômetros, olha só. Então, por isso que é melhor falar em jardas, né? Do que falar em pés, do que falar em centímetros, do que falar em nanômetros. Então, por isso nós temos aí esta unidade de medida, jarda, certo? E por último, aqui nós temos mais um problema, transformar de ano-luz em quilômetros para micrômetro. Então, o problema diz assim, 1 ano-luz corresponde a aproximadamente 9,6 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Quantos micrômetros tem 1 ano-luz? Então, já sabemos aqui que 1 ano-luz é exatamente aqui 9,6 vezes 10 elevado a 12. Só que o ano-luz é dado em quilômetro e ele quer que a gente transforme esse ano-luz para micrômetros, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, primeiramente, transformar aqui esse quilômetros para milímetros, né? E a gente vai já saber por quê. Então, para transformar em milímetros, eu tenho que multiplicar esse número aqui por 1 milhão, né? Então, olha só, eu preciso multiplicar 9,6 vezes 10 elevado a 12 por 1 milhão. E 1 milhão, olha só, 1 milhão, nós sabemos aí em notação científica que é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 6, né? Porque nós temos aqui esses 6 zeros, tá? Então, ao invés de colocar 1 milhão, vou multiplicar por 1 vezes 10 a sexta, que é a mesma coisa. Então, vou multiplicar esse 9,6 por 1 vezes 10 elevado à sexta, né? E isso é para transformar aqui esse número de quilômetros para milímetros, né? Então, vamos fazer essa conta, né? Bem simples, nós vamos calcular aqui a multiplicação entre 9,6 e 1. Então, o resultado vai ser 9,6. E repetimos aqui esse vezes, né? E agora nós vamos calcular essa multiplicação aqui entre 10 elevado a 12 por 10 elevado a 6, né? Temos que fazer essa multiplicação. Mas a gente já sabe que quando a gente tem a multiplicação de potências com a mesma base, a gente repete a base, aliás, que é de 10, e a gente soma os expoentes. E os expoentes, 12 mais 6, vai dar 18. Então, agora eu tenho aqui a mesma medida do ano-luz, mas está em milímetros. E para que eu fiz isso, né? Porque eu sei que 1 micrômetro, né, ele é igual a 0,001 milímetros. E agora eu vou escrever essa medida aqui também em notação científica para ajudar a gente, né? Então, essa medida aqui é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3. Né? Lembrando aí de notação científica. Então, agora eu tenho aqui 1 micrômetro transformado em milímetro e tenho aqui o ano-luz transformado em milímetros. E agora, o que eu faço? Para transformar esse ano-luz em micrômetro, basta eu fazer a divisão entre eles dois. Né? Então, a gente vai fazer a divisão de 9,6 vezes 10 elevado a 18 por 1 vezes 10 elevado a menos 3. E agora, como é que a gente vai fazer essa divisão, né, entre esses números na forma de notação científica? 9,6 dividido por 1 é 9,6. Repetimos o vezes aqui e agora vamos fazer a divisão disso aqui. Olha só, potências de mesma base, a divisão a gente faz o quê? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 18 menos menos 3. E aí, 18 menos menos 3 vai ser 18 mais 3, que vai dar 21. Então, aqui, 9,6 vezes 10 elevado a 21 vai ser exatamente a medida do ano-luz, mas agora em micrômetro. Então,
Se falar em quilômetro, é 9,6 vezes 10 a 12. Se falar em micrômetro, é 9,6 vezes 10 elevado a 21. Muito bem, então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as unidades de medida para medir distâncias muito pequenas e medir distâncias muito grandes. Espero que tenha ficado bem compreensível para vocês e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade.